Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de atualização científica para a prática de CAD/CAM na modalidade EAD. Sou o professor Eduardo Mota e vou estar com vocês pelos próximos 30 minutos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Odontologia Digital, através de seu presidente, o Dr. Rodrigo Queiroga, e também coordenador do 5º Meeting da Liga, pelo convite e a lembrança do meu nome. E a fim de entendermos o propósito desse curso, é importante entender minha atuação profissional. Hoje eu divido a minha prática entre o consultório como clínico geral e professor universitário. Na universidade atuo na graduação, no mestrado e doutorado, e todas as minhas pesquisas, elas vêm as suas perguntas oriundas lá da minha prática do consultório. Então eu tenho certeza que essas respostas que eu procuro nas minhas pesquisas também vão ajudar vocês a melhorar a prática clínica. Iniciamos a nossa atualização acessando uma plataforma e banco de dados de artigos científicos pubmed.com. Ao pesquisar a palavra-chave CEREC, encontraremos mais de 700 artigos publicados em revistas relevantes e publicadas desde o final da década de 80 do século passado. E ao distribuirmos essas publicações ao longo dos anos, veremos um crescente na procura por esse tema. E dentro de todas essas publicações, eu chamo a atenção no artigo de Otto, de 2017, o qual apresenta 27 anos de acompanhamento clínico de restaurações feitas de CEREC, com 87,5% de sucesso neste período. Proponho então agora um segundo desafio. Busque o termo Dental CAD/CAM e compare com a produção científica de CEREC ao longo dos anos. Você vai ver que até os anos 90, o número de produções de CEREC e CAD/CAM era do mesmo tema, ou seja, eram sinônimos. Mas depois dos anos 90, outras áreas de atuação da odontologia, como cirurgia, como planejamento digital, como ortodontia, começaram a utilizar a tecnologia CAD/CAM na sua prática. E veja como houve um aumento significativo das pesquisas sobre o tema dental CAD/CAM em relação ao CEREC. E se compararmos graficamente as duas terminologias de pesquisa CEREC ou dental CAD/CAM, observaremos uma demanda muito maior sobre CAD/CAM nas pesquisas mundiais. Foi então que a partir da primeira restauração do tipo Inlay com CEREC 1 em 1985, foi quando Branestini, Morman e Lutz publicaram o primeiro artigo em 1987. Uma sequência de artigos, logo em seguida, apresentaram a nova tecnologia à ciência. A partir dos anos 90, uma nova característica das pesquisas começaram, comparando o CAD/CAM, o CEREC, com as metodologias da época, tentando desconstruir essa nova tecnologia nascente. O que aconteceu? Ao invés de desconstruir, comprovou através de estudos de acompanhamento clínico que o método CAD/CAM realmente funcionava. Levaram anos, em 2006, uma obra literária, um livro, foi publicado resumindo o CAD/CAM ao longo de 20 anos. O tempo se passou, muitas outras pesquisas foram produzidas, obviamente, e há 7 anos atrás, com a retomada do CAD/CAM no Brasil, nos despertou o interesse novamente a começar a testar as tecnologias de CAD/CAM, principalmente o CEREC. E inicia em 2013 com a publicação do primeiro capítulo de livro do programa de pós-graduação em odontologia da PUC, seguido pela capa da Journal of American Dental Association em 2015, um grande orgulho para o programa. Em seguida, inúmeros artigos em 2017, o capítulo do 3º Meeting da Liga e agora culminando com o livro que será apresentado e lançado no 5º Meeting, ao qual todos estão convidados a adquirir e conhecer essa obra, ao qual resume o evento ao longo desses dias. Bom, depois de toda essa introdução, eu gostaria de apresentar os temas que nós vamos abordar ao longo desse curso, atualizar aquelas pesquisas que estamos desenvolvendo aqui na universidade. Eu quero trabalhar com vocês o tratamento interno da peça para cimentação adesiva, uma dúvida frequente, protocolos alternativos para cimentação adesiva de zircônia YTZP, vamos falar de pinos de fibra usinados em CAD/CAM e as pesquisas futuras e resultados recentes que estamos conseguindo no momento.
Iniciamos então com a primeira pesquisa, que nos ajuda a pensar e responder uma dúvida muito frequente dos usuários de CAD/CAM, que é qual o melhor tratamento da superfície interna da cerâmica previamente à cimentação adesiva. Então, neste estudo, nós comparamos duas metodologias. Uma técnica convencional, que a gente utiliza o ácido hidrofluorídrico pelo tempo indicado de cada fabricante, em comparação a uma metodologia simplificada, aqui representada pelo monobond Etch and Prime da Ivoclar Vivadente, que é um monômero acídico em substituição ao método convencional. Vejamos um comparativo da aplicação clínica das duas técnicas. Enquanto a técnica convencional é condicionada internamente com ácido fluorídrico, respeitando os diferentes tempos de cada fabricante, seguido de uma lavagem, secagem abundante, aplicação de um agente de união silano, deixado parar por 1 minuto, aplicação do sistema adesivo e posterior cimentação adesiva, em comparação ao método simplificado, onde o monobond Etch and Prime é aplicado de forma ativa por 20 segundos, independente da marca ou do tipo de material de CAD/CAM, seguido de 40 segundos em repouso para agir o produto e adicionais 10 segundos de lavagem e secagem, para posteriormente aplicação do adesivo e cimentação adesiva. Então o sistema simplificado faz o condicionamento e silanização ao mesmo tempo, por um mesmo período entre todas as marcas. Vejamos agora, nesse comparativo em microscopias de força atômica, esta questão do padrão de condicionamento. Vocês vão ver que há uma diferença significativa na imagem da microscopia em termos de profundidade de picos e vales. E será que este condicionamento se reflete na resistência de união? Vamos comparar então os valores de resistência de união entre os dois métodos e em relação às diferentes cerâmicas. Começamos com o disilicato de lítio. Veja que interessante, o sistema simplificado há um aumento significativo da resistência de união quando o ácido hidrofluorídrico é utilizado de forma convencional por 20 segundos. Interessante, então nessa situação o clínico poderá optar pelo método simplificado quando estiver cimentando o IMAX-CAD. Para a cerâmica feldspática, não houve diferença significativa, ou seja, o clínico vai poder optar pelo método convencional com ácido fluorídrico ou o monobond Etch and Prime. Agora, ao utilizar o sistema simplificado sobre uma cerâmica híbrida, como o Enamic, há uma redução significativa da resistência de união. Portanto, ainda fica indicado o condicionamento com ácido fluorídrico nas cerâmicas híbridas. Já para leucita e silicato de lítio reforçado por zircônia, não há diferença significativa entre os dois métodos. Eu posso, como clínico, selecionar o método convencional ou usar o Etch and Prime pela técnica indicada pelo fabricante em ambos os materiais. Entendido? Vamos então agora detalhar o condicionamento especificamente do disilicato de lítio. A partir de agora vamos tratar apenas do IMAX-CAD. Essa outra pesquisa visou comparar qual é o efeito do aumento do tempo de condicionamento com ácido fluorídrico sobre o disilicato de lítio. Nas imagens apresentadas, tanto em microscopia de força atômica quanto em microscopia eletrônica de varredura, há um aumento no padrão de condicionamento com o aumento do tempo de condicionamento, ok? Ou seja, quanto mais tempo de condicionamento eu deixo sobre o disilicato de lítio, mais profundo ou maior é o padrão de condicionamento daquela superfície. Agora, se compararmos o tempo indicado pelo fabricante de 20 segundos entre o IMAX-CAD e o IMAX-Press, há uma diferença considerável nos dois padrões de condicionamento. Esperávamos encontrar o mesmo padrão de condicionamento entre o IMAX-Press e o IMAX-CAD, mas isso não acontece e essa observação ela é replicada em diferentes centros de estudos individuais ao longo do mundo. Então vários pesquisadores estão começando a concluir a mesma coisa. O Press condiciona de uma forma, o CAD de outra. Então, professor, se eu mudar a concentração, a marca de ácido fluorídrico no meu consultório, isso vai trazer algum benefício? Veja nas diferentes imagens que os padrões de condicionamento são muito distintos entre as marcas e nenhum ainda se aproxima do mesmo padrão de 20 segundos de um IMAX
Press. Nos dois gráficos a seguir, nós vamos observar, primeiro em verde, o efeito do aumento do tempo de condicionamento na rugosidade de superfície. Como nós já tínhamos visto nas imagens, o aumento do tempo levou a um aumento da rugosidade, o que para nós seria benéfico porque vai aumentar a resistência de união. No entanto, em laranja, nós vamos observar que, com o aumento do tempo de condicionamento do ácido fluorídrico sobre o silicato, há uma redução significativa da resistência flexural, ou seja, quanto mais tempo de condicionamento, mais fraca fica a minha peça. Por que será que isso acontece? Fizemos então as microscopias com visualização em lateralidade do IMAX-CAD. Veja que com 0 segundos, obviamente nós não veríamos nenhum padrão de condicionamento, 20 segundos mínimo desgaste e uma profundidade aumentando significativamente com o tempo. Se nós olharmos com mais proximidade em relação aos 120 segundos de condicionamento, nós observaremos uma profundidade de 130 micrômetros de condicionamento na superfície da cerâmica. Compare isso com uma espessura média de uma lente de contato ou de um preparo minimamente invasivo, que são 350 micrômetros. O que será que isso significa? Veja o comparativo, então, do efeito dessa profundidade, né, nessa animação em relação à espessura total da cerâmica. Ou seja, se eu condicionar por tempo demais o meu de silicato de lítio, eu posso atingir 1/3 da profundidade total da minha cerâmica. Essa evidência científica me faz lembrar casos antigos, onde eu utilizava o IMAX Press e eu observava uma redução do valor após a cimentação final. Eu cimentava minhas peças de IMAX Press há anos atrás, antes do CAD/CAM, e após a cimentação adesiva as peças ficavam com cor mais acinzentadas. E eu não conseguia entender, os outros autores e profissionais também não conseguiam entender. Então hoje, baseado nessa evidência científica, eu acredito que a profundidade causada por um tempo maior de condicionamento atinge sim profundidades grandes da nossa cerâmica. Comparamos então nossos resultados com a literatura. Veja nesse artigo orientado pelo professor Mário de Góes em 2018 os resultados obtidos por eles. Em um condicionamento com o ácido fluorídrico por 20 segundos no silicato, eles encontraram uma profundidade de condicionamento de 360 micrômetros, ou seja, a totalidade de uma lente de contato ou de um preparo minimamente invasivo. E, ao utilizar 120 segundos, eles observaram mais de 600 micrômetros em profundidade de condicionamento. Dessa forma, se há uma diferença considerável no padrão de condicionamento entre o IMAX-CAD e o IMAX Press, já vimos que em diferentes concentrações ou diferentes tipos de ácido fluorídrico, o IMAX-CAD nunca se aproxima do padrão conhecido e descrito na literatura pelo IMAX Press. Desta forma, estamos vivendo um grande paradoxo. Se aumentarmos o tempo de condicionamento no dissilicato de lítio para CAD/CAM, aumentaremos ainda mais a profundidade, podendo até cruzar a peça, como descrito por de Góes. Então, tudo remete à pesquisa anterior. Talvez o método simplificado no Monoball Junction Prime seja a melhor opção de condicionamento para o IMAX-CAD. Obviamente, pesquisas adicionais vão nos ajudar a entender este comportamento. Neste outro estudo, comparamos 4 métodos diferentes de condicionamento interno da zircônia YTZP. O primeiro, o qual chamamos de controle negativo, onde não foi feito nada no interior da peça, apenas aplicado o sistema adesivo e o cimento resinoso. O segundo método, utilizamos jateamento com óxido de alumínio, seguido de um adesivo contendo monômero fosfatado MDP e cimentação adesiva. Neste grupo chamamos de controle positivo, que é aquilo que normalmente fazemos na nossa prática clínica. E comparamos com outros 2 métodos, os métodos chamados de vitrificação, onde na superfície interna da zircônia tentamos introduzir partículas ou tentamos introduzir vidro entre as margens dos cristais de zircônia, ou através da aplicação de uma camada muito fina de cerâmica vítrea de cobertura, no entanto na face interna da zircônia, a fim de posteriormente permitir que ele seja condicionável com ácido fluorídrico, que aceite a silanização,
ou então aplicando uma camada fina de glaze na superfície, também permitindo um futuro condicionamento com ácido fluorídrico e, posteriormente, silanização. Vejamos o que os nossos resultados nos apresentam. Então, essas microscopias e ao lado resultados de energia dispersiva por raio-x que nos dá a composição de superfície, nós vamos ver que aquela peça apenas aplicada ao sistema adesivo, nós vamos ter uma superfície repleta de zircônio. Já quando ela foi jateada com óxido de alumínio, um aumento da quantidade de óxido de alumínio. E ambas parecem não alterar a superfície da zircônia. Já na terceira imagem, vamos poder observar uma superfície cheia de cerâmica vítrea depois do condicionamento com ácido fluorídrico, muito parecido com a cerâmica feldspática condicionada. E no terceiro, o glaze parcialmente corroído, com superfícies internas e exposição da zircônia na superfície. Vamos avaliar então se essas diferenças de condicionamento de superfície resultaram no impacto na resistência de união e se, após um ano de armazenagem, essa união se mantém estável. As novas pesquisas, os novos designs de estudo vêm propondo a análise do envelhecimento. Temos que ser críticos em relação ao que é o resultado de união imediato, em relação ao que isso acontece ao longo do tempo. Veja que surpreendente. No nosso controle positivo, que é aquele tratamento convencional que fazemos no consultório, jateamento com óxido de alumínio, seguido com adesivo e monômero fosfatado, MDP, há uma redução significativa da resistência de união após um ano de armazenagem das nossas peças. O nosso controle negativo, aquele que apenas passou pela usinagem e recebeu o adesivo, tem um resultado de resistência de união muito baixo e assim permaneceu após um ano. Esse tratamento, obviamente, não é recomendado. Já quando aplicamos uma cerâmica vítrea de cobertura na face interna da zircônia, seguida de condicionamento com ácido fluorídrico, silanização, há um aumento significativo da resistência de união imediatamente, mas após um ano, essa união também sofre, é reduzida significativamente. E se aplicarmos o glaze, há um efeito indiferente na superfície, não há aumento na resistência de união e essa não se difere após um ano. Então, se avaliarmos ao longo dos 4 metodologias, as mais indicadas imediatamente seria o controle positivo, o jateamento seguido de monômero fosfatado, ou então aplicar uma cerâmica vítrea de cobertura na face interna, seguindo com, claro que isso é queimado no forno, seguido do condicionamento com ácido fluorídrico, silanização. Mas, se nós a compararmos isso depois de um ano, nenhum tratamento se difere, ou seja, independente do que eu faça na face interna da minha zircônia, a resistência de união vai cair e vai ser menor após um ano. O que nós podemos concluir? Por enquanto, o tratamento controle positivo, que é o jateamento com óxido de alumínio, seguido com adesivo fosfatado, é a melhor opção e que após um ano há uma redução significativa das nossas resistências de união. Cuidado, ainda esperaremos novos estudos em outros centros que busquem outras alternativas para tratamento. O que me preocupa é que a demanda pelo YTZP, pela zircônia, vem aumentando e nós temos recém os primeiros resultados após um ano. Imagina então a hidrólise, a corrosão dessa resistência de união depois então de um ano. Partimos então para a discussão de pinos de fibra usinados em Cadicam. Neste caso, o problema, veremos a sequência clínica de construção de um pino dessa qualidade. Sugiro a obtenção de um modelo, pois é muito difícil devido à profundidade de campo das nossas câmeras intraorais, uma vez tocando na superfície incisal ou oclusal dos dentes vizinhos, atingir a profundidade de um conduto. Então eu sugiro moldar o conduto, retirar os dentes vizinhos e partir então para o escaneamento. Neste caso foi feita a cópia biogenérica do dente 11 em relação ao dente 21, a fim de obter a mesma forma do substrato. Uma vez feito o desenho, planejado, veja um excelente molhamento da superfície interna do pino em relação às paredes do conduto. Uma vez feito o desenho, foi submetido à fresagem.
Este é o aspecto imediatamente após o processo de fresagem e a adaptação clínica, comparação clínica de um pino de fibra usinado em Cadicã. O objetivo dessa pesquisa, então, foi comparar dois tipos de fibra de vidro em condições extremas. Um pino usinado em Cadicã em comparação com aqueles pinos de fibra chamados anatômicos, nos quais nós modelamos, utilizando resina composta, nós adaptamos os pinos pré-fabricados, tentando dar uma conformidade mais próxima ao conduto dos nossos pacientes. Então, comparamos o pino usinado com o pino modelado ou pino anatômico. E os resultados foram bem interessantes. Veja o comparativo dessa microtomografia num corte transversal em relação aos dois tipos de pino. Um pino totalmente usinado e um pino preenchido com resina. Há um espaço muito grande, uma distância muito grande entre o pino e as paredes do conduto, no anatômico, né, e um preenchimento, um molhamento muito mais adequado quando o pino totalmente usinado. E será que essa diferença de metodologia, anatomizado e outro usinado, reflete na resistência de união? Os resultados iniciais mostram que os pinos anatômicos possuem maior resistência de união do que os pinos de Cadicã, através da metodologia chamada pull-out. Por que será? Então, ao analisarmos os resultados e discutirmos eles, percebemos que os pinos de Cadicã, por terem uma densidade muito maior de fibra de vidro, eles tornam mais opaco a passagem de luz, levando então uma união muito mais química, uma presa muito mais química do adesivo e do cimento resinoso Rely-X Ultimate do que aquele pino anatômico modelado com resina, que tem muito mais volume de resina, que é muito mais translúcido, o qual permite muito mais a passagem e a polimerização para a hibridização nas paredes internas e mais profundas da nossa raiz. Pois então, além desses resultados já obtidos, o que mais estamos desenvolvendo, o que esperamos trazer ainda mais de contribuição para a ciência, para a prática do Cadicã nos próximos anos? Nós temos diferentes pesquisas. A primeira delas é um estudo clínico longitudinal da alteração de cor das facetas ou lâminas produzida em Cadicã. É muito comum o questionamento dos clínicos a respeito: muda de cor, há um amarelamento, há uma alteração após a cimentação adesiva, e comparamos duas cerâmicas as mais indicadas para dentes anteriores, como a feldspática ou de silicato de lítio. Temos resultados de acompanhamento já de 6 meses. Eu sei que o tempo é curto, então são resultados preliminares, utilizando o espectrofotômetro, o EasyShade 4.0, avaliando esses pacientes. Estamos então comparando o dente com ele mesmo ao longo do tempo. Já temos um N de 40 casos em acompanhamento, e em 6 meses não houve diferença nem entre cerâmicas, nem entre cimentos, nem entre espessuras. Por enquanto, os resultados preliminares nos mostram que em 6 meses não há alteração significativa ou nenhuma alteração de cor das nossas lâminas em dentes anteriores. Mais uma dúvida clínica comum para quem já tem um certo tempo de uso de Cadicã. Os métodos de profilaxia afetam a superfície das nossas cerâmicas, afetam a nossa cimentação adesiva? Essa é uma dúvida comum na minha prática clínica. Vejamos esse caso problema antes e após a profilaxia, e será que esses efeitos a longo prazo podem causar na superfície ou na união adesiva? Então, neste estudo, comparamos dois materiais mais utilizados para a profilaxia, a glicina e o bicarbonato. Vejamos uma diferença significativa do tipo de partícula, desde o seu tamanho à sua morfologia, e os resultados preliminares são muito interessantes. A glicina não demonstrou um efeito de alteração de superfície nem das cerâmicas de Cadicã, nem dos cimentos resinosos, enquanto o bicarbonato foi capaz, sim, de alteração de superfície das peças polidas e também do cimento resinoso. E a última pesquisa que estamos desenvolvendo se baseou a sua dúvida de um caso clínico parecido com esse que eu estou apresentando para vocês. Aqui estou confeccionando, antes do Cadicã, na minha prática clínica, uma coroa unitária total de dissilicato de lítio e pintada extrinsecamente.
E ao longo do tempo, desses 7 anos, eu observei uma redução significativa da pintura extrínseca e da perda da vitalidade daquela pintura. Então estamos comparando diferentes métodos de pintura, de queimas sucessivas ou de um protocolo alternativo, que é o protocolo indicado pelo Dr. Rodrigo Queiroga, a técnica das 3 queimas. Então logo em breve, provavelmente no próximo evento, estarei trazendo os resultados da durabilidade das pinturas extrínsecas por diferentes métodos de pintura sobre as cerâmicas de Cadican. Espero que os resultados estejam prontos em breve e possa transmitir isso para vocês. Eu só tenho a agradecer a introdução da tecnologia Cadican na minha prática clínica nesses últimos 7 anos, na diversidade de técnicas e manobras que eu consegui introduzir lá no consultório, na precisão e qualidade dos meus tratamentos ao longo desses anos. Sabendo que muitas dúvidas surgiram, outros vão surgir também, e eu utilizei a literatura e levei as dúvidas que eu tinha no consultório para o laboratório, para a pesquisa na universidade, a fim de me ajudar a responder elas. E isso impactou na minha prática e, obviamente, o Cadican impactou na qualidade de vida dos meus pacientes. Nesses últimos 7 anos eu utilizo o método exclusivamente e um resultado satisfatório, longevo e previsível. Eu gostaria de agradecer enormemente esse tempo dedicado a assistir esse curso na modalidade EAD. É uma modalidade desafiadora. Me coloco à disposição em fóruns de discussão para continuarmos discutindo os temas aqui abordados, caso dúvidas ainda surjam. E deixe seu feedback para eu entender o que a gente pode melhorar, se realmente a metodologia de ensino à distância consegue impactar na vida profissional de todos. Muito obrigado pela paciência, obrigado à comissão organizadora do 5º Meeting da Liga, até o próximo evento.